João capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 18. Aqueles que puderem ficar em pé em reverência à palavra de Deus. João capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 18. Diz assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunho para que testificasse a respeito da luz, a fim de que todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz, que vinda do mundo ilumina todo homem. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, aos quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. João testemunha a respeito dele e exclama: Este é de quem eu disse, e o que vem depois de mim tem contudo a primazia, portanto já existia antes de mim. Porque todos nós fomos recebidos da sua plenitude, porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Porque a ele foi dada por intermédio de Moisés a graça e a verdade. Porque a ele foi dado por intermédio de Moisés a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Senhor nosso Deus, nós agradecemos ao Senhor pela palavra lida e rogamos ao Senhor, a Deus, iluminação do Espírito Santo, para que possamos entender e contemplar as verdades contidas na Tua palavra. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Hoje nós vamos falar sobre a encarnação do Filho de Deus. Por favor, não confunda as palavras. Eu estou falando encarnação. Existe uma palavra parecida com essa e muito conhecida e muito pregada em algumas religiões, que é a reencarnação. Reencarnação, no que diz as seitas, que nós não acreditamos nisso, a Bíblia fala que não existe. Hebreus 9, 27 fala que a alma está destinada a morrer em uma só vez, vindo depois disso o juízo. Reencarnação é uma teoria que diz que a pessoa pode morrer e voltar a viver quantas vezes for necessário. Encarnação é quando Jesus sai da sua glória e vai ser gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria para tomar forma humana, para se transformar carne. Então, a encarnação do Filho de Deus. Nós vamos analisar algumas características dessa encarnação e observarmos que Jesus ele não nasceu ali. Por isso que a gente tem que cuidar nas palavras. Encarnação de Jesus não quer dizer que ele teve origem no nascimento humano. A Bíblia diz que Jesus é eterno. E no versículo 1 e no versículo 2 escrito está: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Então, quando a Bíblia fala Verbo, é a palavra viva de Deus, é a ação da palavra de Deus
através de Jesus Cristo habitando entre os homens. E lá no princípio, quando foi esse princípio? No princípio da criação. Quando foi? Nós não sabemos. Mas no princípio da criação, seja da nossa esfera, do nosso sistema solar, seja dos céus, seja do universo e de tudo que existe, no princípio de tudo, já existia Jesus. Jesus, ele é então antes de todas as coisas. Então por isso que nós podemos falar que Jesus Cristo é eterno, porque antes da existência de todas as coisas, Jesus já existia. João 8,58 diz: respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. É a mesma expressão que Deus falou para Moisés. Se eles me perguntarem quem me enviou, Senhor, qual é o seu nome, e você vai falar para ele: Moisés, eu sou o que sou, eu sou me enviou. Ou seja, Deus é Deus e não depende de ninguém. Esse é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele era no princípio, ele já existia. O Verbo, ele estava com Deus, ou seja, o Senhor Jesus Cristo estava presente na Trindade. A Trindade que nós defendemos na Bíblia é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Três pessoas diferentes coexistindo, formando então Deus. Não são três deuses, é um Deus só, formado por três pessoas. João 10,30 diz: eu e o Pai somos um. Nós podemos continuar vendo que o Senhor participou da salvação dos homens, estando com Deus, e também foi o mentor do plano de salvação. O Senhor Jesus Cristo, você imagina, vamos imaginar um diálogo entre três pessoas. Nós vamos começar um projeto. Então nós vamos juntar aqui três líderes desse projeto, e essas pessoas vão sentar numa mesa e vão então começar a raciocinar, discutir, planejar, para que esse projeto seja executado. Jesus, ele fez assim. Vamos imaginar Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo sentados em volta de uma mesa redonda, sentando e falando como que nós vamos desenvolver um plano para salvar a humanidade. Então Jesus, ele não foi só aquele que foi entregue como sacrifício, ele também participou do planejamento da nossa salvação. Por quê? Porque ele era eterno e ele existia desde o princípio, e ele então é um agente ativo no seu sacrifício. Ele não é um Isaac que foi levado pelo seu pai, desconfiado que era ele o sacrifício, mas não tendo certeza, e que foi um agente passivo e que foi levado pelas circunstâncias. Jesus não, ele foi um agente ativo no desenvolvimento do plano de salvação da humanidade. Ele participou juntamente com Deus desse planejamento. Hebreus 12:2 diz: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra de Deus. Jesus, ele fez a sua parte para a nossa salvação, e ele planejou esse momento em que nós hoje usufruímos da salvação que ele nos deu. O que ele fez? Ele se esvaziou. Esse verbo não apenas era Deus, mas ele estava com Deus. Ele então se esvazia. Filipenses capítulo 2, versículo 6. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus,
Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Nós precisamos entender que Jesus não deixou de ser Deus. Ele não deixou. Ele apenas optou por não usar o seu poder. Ele apenas optou por não usar o seu poder. Ele falou: eu vou deixar todo o meu poder aqui e vou na terra como um homem. Mas ele não deixou de ser Deus. Ele apenas abriu mão de usar o poder que ele tinha, e que ele sempre teve, e que ele sempre terá. E como Jesus fez milagres, como Jesus ressuscitou mortos, como Jesus andou sobre o mar. Ele recebia poder do Espírito Santo. O Espírito Santo então executava ali as vontades de Jesus. Por isso que eles falaram: este aí expele demônios pelo poder de Beelzebu. E Jesus falou: vocês estão blasfemando contra mim e contra o Espírito Santo, porque eu expulso o demônio no poder do Espírito Santo. Então nós podemos entender que o Espírito Santo, ele acompanha Jesus. Pode ver que Jesus ora, clamando ao Pai para que atenda às suas orações. Jesus é Deus, e ele era Deus, e ele estava com Deus desde o princípio. Quando nós podemos olhar nas suas declarações, Jesus mesmo declarou ser Deus. Mateus 26, 63. Jesus, porém, guardou silêncio, e o sumo sacerdote lhe disse: eu te conjuro pelo Deus vivo, que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Respondeu-lhe Jesus: tu disseste. Entretanto eu vos declaro que desde agora vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens. Então, da própria boca do Senhor, é como se ele dissesse: é justamente como você disse, eu sou Deus, e vocês verão o Filho do Homem assentado à destra de Deus, e ainda mais, verão ele descer sobre as nuvens para reinar aqui nessa terra. Jesus declara ser Deus. Jesus recebeu adoração. Isso nos prova que ele é Deus. Mateus 8:2. Eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. Mateus 9:18. Enquanto estas coisas lhe dizia, eis que o chefe, aproximando-se, o adorou. Minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, põe sobre ela as mãos e ela viverá. Mateus 15:25. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Marcos 5:6. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou. João 9:38. Então afirmou: creio, Senhor, e o adorou. Se Jesus fosse um mero anjo, ele não teria aceitado a adoração. Quando nós olhamos no Velho Testamento, quando o anjo aparecia e as pessoas iam prostrando-se diante dele, ele falava: não prostre-se, pois eu sou conservo teu, eu sirvo ao mesmo Deus que você serve, eu não sou digno de ser adorado. O próprio apóstolo João, no Apocalipse, ele ia ajoelhando-se para adorar o anjo, e ele diz: não me adore, adora a Deus. Mas Jesus, quando recebe a adoração, ele prova ser Deus. Lá em Êxodo 20 diz: não terás outros deuses diante de mim, você só adorará a mim. E como Jesus recebe a adoração, ele está entendendo, aliás, ele está provando que ele é Deus, porque sim, ele pode ser adorado.
Ele estava no princípio com Deus. Sua obra foi antes da encarnação. Ele é o Criador de todas as coisas. Principalmente no Natal, é distribuída uma mensagem falsa. Eu não curto muito presépio, essa coiseira, porque o presépio ele foi introduzido dentro das igrejas com um sentido de idolatria, né? Principalmente a igreja católica, ela vem trazendo esse simbolismo e colocando isso tudo para dentro da igreja. Então por isso que eu não sou muito fã de presépio, essa coiseira. Por quê? Porque mostra muita imagem, e Deus ele é contra isso. Deus ordena que não seja feita nenhuma imagem de representação dele. Desde o começo foi assim. Então quando se monta um presépio ali, um menininho ali no coxo, tal, com os animaizinhos em volta, as pessoas compram muito essa ideia que a origem de Jesus foi ali, que Jesus nasceu ali, que Jesus começou ali. Não tem nada de errado em simbolizar o nascimento de Jesus com imagem, não tem nada de errado. O errado é quando as pessoas fixam o seu alvo ali e aquilo se torna uma adoração. Uma coisa é você ilustrar uma passagem bíblica, como nós fazemos. A outra coisa é você mover-se em torno daquilo, como é a Páscoa, por exemplo. Aí coloca Jesus, aliás, coloca um boneco, sei lá o que, no caixão e sai andando, depois pendura o cidadão na cruz. Então é uma ilustração, beleza, mas aquilo foi todo ano como ritual, algo necessário para a salvação. Então a gente tem que saber diferenciar essas coisas. Então quando você trata Jesus como um bebezinho impotente ali, o mundo pensa que Jesus começou ali, que ali nasceu uma alma, e Jesus não era assim. Jesus já existia antes do seu próprio nascimento. Ele era o único que tem a eternidade passada e que habitou aqui entre nós. João 1,3 diz: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Se todas as coisas foram feitas por intermédio de Cristo, quer dizer que ele já existia na eternidade passada, e ali na sua encarnação ele só apenas tomou forma de homem. Ele é o Criador de todas as coisas, juntamente com o Pai. Gênesis 1:26. Disse também Deus. Bom, se fosse só o Pai, ele estaria... Já pegou conversando com você mesmo? Todo mundo faz isso. Aí quem chega de perto fala: você está doido, você está conversando com quem? É comigo mesmo, trocando uma ideia, eu e eu. Deus poderia estar fazendo isso, só que aqui nós temos uma palavra no plural: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então aqui tem um diálogo de pelo menos duas pessoas, mas são três. O Espírito Santo é um agente ativo na criação também. A Bíblia fala que no princípio criou Deus os céus e a terra, porém estava sem forma e vazia, mas o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Por quê? Nós acreditamos que entre a criação do homem e o passado da terra, houve um reino aqui nessa terra e habitou outras pessoas aqui. Essa terra foi destruída e o Espírito Santo vai conservar essa terra para uma reforma. E foi quando Deus criou o reino vegetal. Nós acreditamos que esse reino que veio lá no passado é o reino mineral, ou seja, de pedras preciosas. É quando a Bíblia fala em Ezequiel, Isaías, sobre Satanás, sobre a multidão do comércio dele e sobre como ele andava pelas pedras brilhantes, e ele estava no Éden, no jardim de Deus. Então nós acreditamos nisso. Então quando essa terra transforma-se em um caos, o Espírito Santo ele vai conservar essa terra, para que num tempo posterior, que nós não sabemos quanto tempo, essa terra venha a ser recriada, para que nós possamos habitar. Conforme a nossa imagem e semelhança, tem ele domínio sobre todos os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, e sobre toda a terra, e todos os répteis que rastejam pela terra.
Jesus Cristo é o Criador de todas as coisas, juntamente com o Pai. Jesus Cristo é o mantenedor de todas as coisas. Colossenses 1,15: esse é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, sejam principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Quem que mantém todas as coisas desde o começo? O Senhor Jesus, Deus o Pai e Deus o Espírito Santo. E são todas as coisas, não somente as terrenas, mas também as espirituais, e as pessoas terrenas e as pessoas espirituais. Quando nós falamos de potestades, quando nós falamos de poderes, quando nós falamos de principados, quando nós falamos de soberanias, de tronos, nós estamos falando de pessoas. Pessoas não são apenas os seres humanos, nós somos uma classe de pessoas. Os anjos de Deus são pessoas, Satanás é uma pessoa, os anjos caídos são uma pessoa, Deus é uma pessoa. E por que todos nós reconhecemos que somos pessoas? Porque nós manifestamos todas essas criaturas que eu falei, as características da personalidade. Nós temos emoções, nós temos vontade própria, nós temos o intelecto, nós pensamos. Deus pensa, Deus sente, Deus age. O diabo pensa, o diabo age, o diabo sente, o diabo age. Eu penso, eu sinto, eu ajo. Então nós somos pessoas. Então Deus criou todas as pessoas que existem em todo o universo. Ele é Senhor de todas as coisas. Colossenses 1,16. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Tudo foi criado para a glória de Cristo. Quando Deus permite que essa terra gire e os acontecimentos vão se desenrolando ao longo dos séculos, dos milênios, Ele quer glória. Hoje Ele tem a glória dos homens que o louvam voluntariamente. Amanhã Ele vai ter a glória desses homens que o louvarão compulsoriamente. Mas Ele terá a glória, porque todas as coisas foram criadas por Ele, e todas as coisas foram criadas para Ele. Tudo que Deus faz é para a glória própria, é para ser exaltado a cada momento. A Bíblia diz no texto que a vida estava nele, e Ele era a luz dos homens. Jesus é o Criador da vida humana. Ele criou a nossa vida. Quando nós pecamos e perdemos a nossa vida para o pecado e recebemos em troca uma esperança de condenação eterna, o que Jesus fez? Ele nos doou a vida espiritual. Lá em Efésios fala: estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, Ele vos deu vida. Então, quando nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, Deus então nos doa, através de Jesus e da sua obra, vida espiritual. E Jesus então é a luz dos homens perdidos que precisam de salvação. Hoje eu falei de manhã que a igreja é coluna e baluarte da verdade, que ela é a base, ela está fundada na verdade, e ela sustenta a verdade. E é esta verdade, quando reconhecida pelos seres humanos, que ilumina os olhos, e as pessoas podem agora conhecer o caminho. Que é um exemplo clássico dessa iluminação de Jesus. Quando Jesus estava explicando sobre como ele iria para a casa do Pai, lá em João 14 diz: na casa de meu Pai há muitas moradas, se assim não for eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Quando eu for e vos preparar lugar, eu voltarei e vos receberei, para que onde está eu esteja, vocês estejam também.
Aí Tomé pergunta para ele: para onde você vai, Senhor? Nós não sabemos o caminho. Aí ele fala para ele: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então os homens, eles não conhecem o caminho do céu. Eles inventam teorias e práticas, mas a maioria deles, 99,99% que você chega e você diz: você tem certeza que essa teoria sua te salva, que você vai ter a vida eterna? Ele fala: estou trabalhando para ter. É Deus quem vai decidir, é Deus quem vai saber se eu mereço. Mas quando você chega para um crente convertido em Jesus Cristo e fala: você tem certeza que vai para o céu? Ele diz: tenho, porque eu estou no caminho, eu estou na verdade e eu tenho a vida. Por isso que ele é a luz dos homens. Ele liberta a visão espiritual, ele abre os olhos espirituais, ele liberta da cegueira material que nós vivemos, e ele liberta da escravidão dos pecados. Agora nós vamos guiar nossos caminhos baseado na palavra de Deus. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, porque ela é a luz, ela nos ilumina os nossos caminhos. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não podem prevalecer contra ela. Não existe trevas que permaneçam numa luz. Não existe. Você chega aqui, por exemplo, de noite, as luzes da rua tudo apagadas, tudo aqui tão breu. Mas se você ligar uma lanterna do celular, naquele raio de ação da lanterna, a treva não fica. Se você ligar, não tiver o celular, ou você pegar uma vela, no raio de ação da vela não tem treva. Você não tem uma vela, você risca um palito de fósforo. No raio de ação do palito de fósforo não tem trevas, porque as trevas não subsistem na luz. E nós não vivemos em trevas, nós não vivemos na escuridão, nós vivemos na luz, porque a luz resplandece nas trevas. Jesus foi aquele que brilhou no mundo dominado pelas trevas. As pessoas perguntam: você acha que o mundo vai melhorar? Eu falo: não, ele vai piorar cada vez mais. E até agora tem acertado. Cada dia você vê uma coisa pior. Mas por quê que o mundo não melhora? Porque o mundo jaz na mão do maligno. Essa palavra jaz é estar presente profundamente. Você vai no cemitério e você fala: aqui jaz fulano de tal, ou seja, está enterrado lá dentro. O mundo está enterrado nas mãos do maligno. É por isso que ele não vai melhorar. O que nos salva do maligno é o poder de Deus, é a luz que brilha em nós, é a proteção que nós temos de Deus. Não fosse isso, nós já teríamos sido exterminados por completo, porque o maligno nos odeia. Mas nós estamos na luz, e o mesmo que o mundo são densas trevas, elas não prevalecem contra a luz, porque nós somos luz, e essa luz brilhará eternamente pelo poder de Deus. E enquanto existir terra, enquanto existir humanidade, existirá a igreja do Senhor. Perseguida ou livre, existirá a igreja do Senhor, porque as trevas não prevalecem contra a luz. O nosso dever, uma ilustração aqui, para você entender o seu dever. Você está com a sua vela aqui, acesa, então você tem luz. Aí você vai e o seu irmão, que é incrédulo, a vela dele está apagada, e você diz: olha, eu tenho luz, você quer? Eu posso transferir de mim para você. E quando ele recebe a palavra de Deus, ele recebe Cristo, então você transferiu luz para ele. Então a luz que temos em nós, ela é transferível pelo Evangelho, pela pregação do Evangelho.
E a luz que nós transferimos a essas pessoas, que deu a nós eternidade e que dará a elas também a eternidade. E as trevas nunca prevalecerão contra a luz. Com a manifestação da luz, as trevas vão se dissipando. Cada vida salva gera um enfraquecimento das trevas. Eu sou muito contra a igreja, a instituição igreja, entrar em guerras políticas. A nossa função na terra é manifestar luz, para que a luz, brilhando, vá dissipando as trevas. Agora, eu sou a favor do cidadão cristão entrar em guerras políticas, porque é o direito de cidadão, e nós queremos um mundo melhor para os nossos filhos, mesmo quanto à expectativa. Dá para ter aqueles momentos de bonança. Já viu quando você está doente? Você vai lá e toma um analgésico, toma lá um antitérmico, toma um antibiótico, e você dá uma repousada, você levanta bem. E passa 3, 4, 5 horas, você fica chué de novo, vai lá tomar um remédio. Então a terra, ela tem esses momentos, está muito ruim, mas você lida ali num assunto, no outro, você compra uma briga, você vai em frente, melhora um pouquinho, te dá aquele alívio. Você sabe que não vai ser por toda a eternidade, mas te dá uma motivação melhor para viver. Então eu creio que nada vai melhorar, mas nós vamos ter esses intervalos de descanso entre uma luta e outra, para a gente poder viver um pouquinho, recuperar as nossas forças. Então o cidadão, ele precisa lutar a favor disso, a igreja precisa lutar, mas a função prioritária da igreja é transferir luz. Como é que eu vou mudar a vida de uma família que está vivendo na derrota? Eu vou levar luz para ela. Eu vou trabalhar com o pai, com a mãe, eles vão se converter, e eles vão melhorando as suas vidas, os filhos logo se convertem, e de repente aquela família está bem sucedida. Essa é a função da igreja: transferir vida, transferir luz, para que as trevas que há naquele local vão se dissipando, e aí brilhe somente a luz. Com o brilhar dessa luz, o pecado na vida vai sendo vencido. Aquele pecado que estava destruindo aquela pessoa, ele vai sendo vencido. O pecado do vício, o pecado da vida moral, qualquer pecado, ele vai sendo destruído, a pessoa vai sendo liberta, e de repente ela está livre. Por quê? Porque a luz vai penetrando na vida dela, vai transformando a vida dela. E quando essa luz entra, que é Jesus, e que ela é transferida por mim e por você, através do Evangelho, que é o poder de Deus, o diabo, ele perde domínio na vida dessa pessoa. O diabo, ele perde o poder na vida dessa pessoa. Ele vai tentar 1, 2, 3 vezes, mas assim como ele fez com Jesus, ele vai sair de cena. Ele vai sair por quê? Porque ele não tem mais poder sobre a vida dessas pessoas. E no final, quando a luz, que é Jesus, tiver a vitória final, o diabo, ele não prevalecerá mais. Ele agora estará totalmente derrotado. Então, quando você ouvir falar de Cristo, não pense que ele começou ali a sua vida, lá na manjedoura. Quando você vir um presépio e você for lá achar bonito, e realmente tem presépios muito bonitos, muito bem ilustrados, mas não deixe a sua mente focar só ali. Vai lá no passado, lá na criação dos céus, na criação dos anjos, na criação do universo, na criação do mundo, e fala: Jesus estava lá. Ele não é só isso aqui. Isso aqui foi o começo da obra salvífica que ele fez a favor dos homens. Mas Jesus é Deus, sempre foi e sempre será. A Bíblia diz que ele era, ele é e ele sempre será. Esse é o Senhor que nós servimos, e ele prevalece sobre todas as coisas. Lá em Efésios fala que Deus deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus
se dobre todos os joelhos, no céu, na terra e embaixo da terra. Efésios 2, eu não me lembro o versículo, mas está ali, você pode confirmar. E a palavra de Deus diz que por isso nós somos mais do que vencedores. Então não diminua Jesus. Jesus, ele é Deus e ele sempre será. E é a fé que vai produzir em nós esta convicção muito poderosa da manifestação de Cristo. E aquilo que muitas vezes leva o mundo ao desespero e nos faz sofrer também, quem não sofre, mas é um encorajamento, porque a Bíblia diz: a nossa salvação está mais perto do que quando no princípio cremos, porque estamos vendo o cumprimento da vontade de Deus aqui nesse mundo e o desenrolar das profecias. Então que Deus abençoe e fortaleça a nossa fé, para que quando olharmos para Jesus entendamos quem é de fato Jesus, que Ele é Deus. Ele não é aquele menininho indefeso e nem aquele pendurado na cruz. Aquilo ali foi um tempo que Ele passou. Desde antes da eternidade, Ele é Deus e Ele será Deus por toda a eternidade. Que Deus abençoe e fortaleça as nossas vidas. Vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado pela santa palavra do Senhor, que motive e que nos anima, ó Deus, os corações a entendermos que o Senhor é o Senhor dos senhores, o Deus dos deuses, é aquele que existia antes de toda a eternidade. É aquele a Deus que nós podemos confiar, porque não tem quem possa vencer o Senhor Jesus. E é por isso que a tua palavra diz que somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Que nós, ó Deus, possamos encher os nossos corações com essa verdade absoluta e motivar as nossas vidas a viver essa verdade, ó Deus, e olharmos para cima, olharmos para o alto, seguirmos o autor e consumador da nossa fé e nunca desistirmos da nossa caminhada, mesmo que ela seja difícil. O Senhor estará para sempre conosco. E nosso desejo é ver, ó Deus, o Senhor Jesus face a face. E eu peço que o Senhor encha a mim e aos meus irmãos que estão aqui, aqueles que vão ouvir essa palavra mais tarde, dessa vontade de ver Jesus face a face, para que sintam um desejo ansioso de ver Jesus, para que, ó Deus, possamos esperar alegremente a volta do Senhor, ou que sejamos recolhidos desse mundo para encontrarmos com o Senhor. Que nenhum de nós fique desanimado ao pensar na eternidade, porque quem está desanimado ao pensar na eternidade é porque não está preparado para ela. Então que se prepare, que tenha convicção da salvação, que tenha convicção, ó Deus, da existência de tudo aquilo que a fé nos mostra, e que isso seja uma realidade em nossas vidas. Que cada um aqui seja motivado a ver a eternidade, ó Deus, e que o futuro e nem mesmo a morte seja para nós um problema. A morte é aquilo que vai nos transportar para o reino do Filho do seu amor de maneira completa, porque nós já estamos nele, para vivermos, ó Deus, toda a plenitude da salvação. E eu oro nesse momento para que o Senhor enche nossos corações com esse desejo, com essa motivação, que nós vivamos olhando para o alto, aonde o Senhor habita, e não para as coisas que são aqui da terra. Que possamos ser crentes maduros, espirituais, que experimentam, ó Deus, o poder do Senhor e a sua vontade de viver por ela. É o que eu oro, Deus, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Então todos uma boa noite. Nosso culto está encerrado.